Meu cordial bom dia. É um prazer estar com vocês, juntos, para aprendermos mais um pouquinho daquilo que a gente não sabe na palavra de Deus, na Bíblia. Então, a Bíblia diz que podemos estudar a palavra de Deus porque ela penetra no âmago da nossa alma. Vejamos a pergunta número 1, as verdades bíblicas. Vejamos. Há quanto tempo Deus existe? Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus é eterno. Então, Deus tem duas moradas, irmãos. Duas. Uma nos céus e outra em um coração terno e agradecido. Isto é lindo para nós, né? Saber. E outra coisa importante é que Deus é tão grande que fez o universo. E ele é tão pequeno que cabe dentro do nosso coração. Isto para nós, né, é uma vantagem muito grande que nós temos em aprender a palavra de Deus e estudarmos. Então vejamos a pergunta número 2. Quais as três pessoas da Trindade? Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos dá a resposta à Bíblia Sagrada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Está na palavra de Deus, na Bíblia. E também apresenta que Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores. Então, Jesus fez uma coisa muito importante para nós, que mostra Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi encontrar com João Batista. E no encontro, João Batista conheceu Jesus. E Jesus disse para ele: Eu vim para que tu me batizes. Repare, Pai, Filho e Espírito Santo. Disse Jesus: Eu vim para que tu me batizes. E João Batista disse: Eu batizar-te? Eu sou quem preciso ser batizado por ti. Disse: Não, João, me batiza para que mais uma coisa se cumpra na palavra do meu Pai. E João Batista batizou Jesus. Na mesma hora o céu se abriu e o Espírito Santo foi descendo em forma de pomba. E ele ouviu uma voz, todas as pessoas que estavam ali no Jordão, escutou uma voz do céu: Este é meu filho amado em quem me compraram. Então estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais chegou a penetrar no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o buscam. Então, nós temos a certeza que muitas pessoas dizem que não existe a Trindade. A própria Bíblia explica várias vezes sobre a Trindade. Então, meus irmãos, vamos à pergunta de número 2. De número 3, né? A pergunta de número 3. Qual a maior virtude de Deus para nós? É 1 João capítulo 4, versículo 8. Qual a maior virtude de Deus? Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Isto é um conforto para nós, né? Nós somos pessoas sinceras que desejamos a salvação em Cristo Jesus, sabemos que Deus nos ama. Deus ama o pecador. Me ouçam bem. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, todos aqueles que querem a salvação em Cristo vai aprender na Bíblia Sagrada o caminho de se preparar para a vida eterna ao lado de Jesus, porque Deus é amor. A pergunta de número 4. Qual deve ser a nossa resposta para Deus? Esta é linda essa resposta. Repare, João capítulo 15, versículo 14. Olha, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Então, nós sentimos que o Espírito Santo sempre fala à nossa mente e nós queremos a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus está dizendo que aqueles que obedecem é amigo dele. Nós que procuramos obedecer, estamos começando a lição. Então, nós iremos aprendendo
A palavra de Deus é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais em nossa vida, até tornar-se dia perfeito, não é? Então, vamos adiante. A pergunta número 4. 5. Como a justiça de Deus se revela? Romanos capítulo 1, versículo 7. Vejamos, a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Então, isto é muito, muito lindo saber que a justiça de Deus quer nos aperfeiçoar, porque os santos irão entrar no reino dos céus. Então, o justo viverá pela fé, conhecendo a palavra de Deus e procurando obedecer a palavra de Deus dia e noite, noite e dia, ao nosso deitar e ao nosso levantar. A pergunta 6. O que fazer para obter a vida eterna? Atos 16, 31. Respondeu-lhe, crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso é muito interessante. É muito interessante porque Zaqueu, ele é um alfandegário, um homem que cobrava muitos impostos, e o povo naquela época não gostava de Zaqueu, porque ele cobrava muitos impostos. Mas Zaqueu tinha uma coisa, é parecido com a gente. A gente tem uma coisa na vida que a gente sempre procura fazer, mas no coração da gente tem um lugarzinho para Jesus Cristo morar. Então, Zaqueu tinha isso. Então, Zaqueu sabia que Jesus ia passar em uma das ruas principais da cidade de Jericó. Então, Zaqueu disse, eu vou conhecer Jesus. Então, ele foi. Quando chegou lá, já tinha tanta gente. É como a parada 7 de setembro, muita gente, mas a estatura dele era pequena. E aqueles homens eram muito altos. E Zaqueu terminou não conseguindo olhar para Jesus. E ele viu um pé de árvore e subiu. E o povo ali olhou e disse, o Zaqueu por aqui? E Zaqueu subiu no pé de árvore e ficou lá em cima, bem feliz. E quando Jesus passou, Jesus olhou para Zaqueu, e Zaqueu olhou para ele e riu. E naquele riso que Zaqueu deu, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. E ambos foram. Chegando Zaqueu na casa dele, chamou a esposa dele e ela veio abrir a porta. E Jesus entrou com Zaqueu. E naquele coisa, Zaqueu chamou Jesus para jantar, e jantaram juntos, e depois ele foi para um lugar reservado com Jesus, ele queria contar os pecados dele a Jesus. Uma das coisas que Zaqueu disse foi, Senhor, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém, eu tenho defraudado o meu próximo, mas eu vou te dizer uma coisa, só entre nós dois, aquilo que eu tenho defraudado o meu próximo, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, o que aconteceu? Jesus respondeu a Zaqueu, Zaqueu, hoje mesmo houve salvação nesta casa. E comigo, que vos falo, aconteceu um fato interessante, assim parecido com o caso de Zaqueu. Eu trabalhava no banco e eu tinha a vontade de conhecer Jesus, que eu era muito pecador. E eu, para ter Jesus no meu coração, eu tomei uma posição de conhecer a Bíblia e tomar minha decisão para o batismo. E tive que sair do banco para conhecer Jesus, para seguir o caminho de Jesus. E Jesus prontamente me aceitou nos braços dele. E já faz 53 anos que eu estou nos braços de Jesus. Então, isso é uma experiência que eu estou com na minha própria vida, que serve para vocês também. Não se preocupe com o dia da manhã. Deixai tudo nas mãos de Deus, que Ele cuida de nós. Vamos à pergunta seguinte. É assim. Qual a promessa de Deus para nós? Veja que coisa linda. Qual a promessa de Deus para nós? Vejamos. Hebreus 13, 5. Sejam
Me ouça bem, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Naquela época, eu tinha 6 filhos e eu queria seguir o caminho de Jesus. Então, eu não olhei que trabalhar no banco, tudo bem para mim, tudo em ordem. E eu deixei o emprego do banco, como já tinha dito, e busquei Jesus. E ele nunca me deixou e nunca me desamparou. Então, pode acontecer com você também, que me escuta. Confiar em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Confiando em Deus, o apego ao dinheiro é a coisa mais que nos afasta de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Para mim foi um prazer estar com vocês para juntos estudarmos a Bíblia. Esperamos que no próximo sábado nós estejamos juntos para estudar a Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe. Tchau.